Se você só depende da venda do seu tempo para poder você ter renda, esse é um lugar perigoso você ficar. Nesse podcast vamos falar sobre a jornada para você chegar aos primeiros 100 mil de faturamento no seu negócio. Para isso, você precisa aprender a vencer as fases do jogo. Porque o que você faz para começar e chegar a 10 mil é diferente daquilo que você faz para chegar a 50 mil e que também é diferente daquilo que você precisa fazer para chegar aos primeiros 100 mil por mês de faturamento. E o que eu vou te mostrar aqui é que aquilo que você usa para vencer uma vez não é o que vai te levar para o próximo nível. Está começando mais um podcast de 0 a 100. Eu sou a Amanda Bífaro. Eu sou a Natália Merejoli. E eu sou o Sandro San. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito desafiador. E eu gostaria de saber, Sandro, o que é que você acha, o que é que você tem a nos dizer aí a respeito disso. Os especialistas, quando eles vão abrir um negócio, oferecer os seus serviços aí, eles precisam entender que de especialistas eles se tornaram empreendedores. Eu sou empreendedor e agora? Então, eles acreditam aí que isso é muito difícil, ou que no Brasil é impossível empreender, ou que é necessário ter aí uma montanha de dinheiro para se tornar um grande empresário. E isso pode levar o especialista já a estar fadado ao fracasso aí antes de começar. O que é que você tem a dizer aí para gente? Legal. Vamos lá. Tem muita coisa aí nessa sua pergunta, né? Eu gostei desse tema, né? Sou empreendedor e agora? Porque eu penso que a maioria das pessoas, elas não têm essa... A gente não é preparado para ser empreendedor, né? Você não aprende a ser empreendedor na escola. Se você vai lá e faz, sei lá, medicina, ou você faz odontologia, ou você faz arquitetura, ou se você está no emprego e sai do emprego e resolve ser coach, resolve uma empresa de consultoria, na maioria das vezes, ou é muito comum, pelo menos, as pessoas, quando fazem esse tipo de processo, elas ainda se verem, ainda terem essa mentalidade que elas ainda estão empregadas, que elas ainda estão num contexto em que elas agem como se ainda fossem, de uma certa forma, empregadas, né? Isso é muito interessante. Tem até uma coisa que eu comecei a falar agora, lembrei de uma coisa que é interessante sobre isso, porque muita gente, inclusive, quando a gente vai falar de precificação, né, vai cobrar, tem muito especialista que eu vou montar um negócio de consultoria. Então, ele começa a cobrar baratinho, porque ele acha que vai aumentar os preços aos pouquinhos daquela consultoria dele, daquele coaching dele. Vai aumentar aqueles preços aos pouquinhos e que vai chegar em algum momento lá na frente em que ele vai estar cobrando um montão, né? Isso é muito comum. E esse tipo de comportamento é um comportamento típico de pessoas que foram muito impactadas com essa ideia que o sistema traz, que é uma ideia de que você precisa começar uma carreira, estudar, arrumar um emprego, e aí nesse emprego você começa a trabalhar, aí você ganha uma promoção, e aí você ganha um pouco mais, você ganha mais dinheiro, aí você faz, sei lá, um doutorado, um pós-doutorado, aí você ganha um pouco mais de dinheiro, porque você ganha uma outra promoção, até que vai chegar uma hora lá no final da sua vida que você vai se aposentar e você vai ter mais dinheiro para poder viver a sua vida, né? Então, essa é uma mentalidade do empregado. Esse nada errado quanto a ser empregado, não é isso que eu estou dizendo do contexto da mentalidade. E aí, esse estilo, esse modo de pensar é o modo onde você pensa, por exemplo, onde você atrela a quantidade de dinheiro que você ganha, ou quanto que você pode cobrar, você atrela isso a quanta experiência você tem, você atrela isso a quanto estudo você tem, né? Quantos cursos, quantas formações. Não é à toa que muita gente vai fazer, sei lá, coach. O cara faz 10 formações de coach, 20 formações de coach, especializações. Ele faz vários cursos na esperança de que fazendo esse monte de curso, ele vai poder ser melhor remunerado lá na frente. Ou que existe já um passo a passo, né? Assim, um passo a passo pré-definido. Existe um caminho já pré-definido para você se tornar um empreendedor, né? Talvez assim, a pessoa acreditar que ela precisa seguir ali. Eu vou virar um empresário, então já tem um caminho. É isso aí. Na verdade, ela segue um caminho, porque assim, principalmente quando você pega alguém que começou a vida adulta, foi para uma faculdade, arrumou um emprego e depois vai empreender.
essa pessoa ainda tem a cabeça dela, ainda é uma cabeça treinada para esse modelo mental do ser empregado. Então, quando ela vai empreender, o que ela pensa? Ela vai reproduzir esse modelo mental. Ela vai reproduzir esse comportamento, que é o comportamento de quê? De fazer vários cursos, de fazer vários treinamentos, de estudar, enfim, e de entender ou de achar que ela tem que ter tudo isso para ela poder ser bem-sucedida, ser bem remunerada em algum momento. Mas de onde veio isso, Sandro? Assim, precisa disso, precisa fazer mil cursos. De onde veio? Precisa ter certificado, né? As pessoas amam certificado. De onde veio isso? Veio dessa mentalidade que você tem, uma mentalidade criada industrial. Porque quando você... Vamos lá, se a gente olhar para, sei lá, 60, 70 anos atrás, o mundo era... Não existia coaching, terapeuta, não existiam consultores do modo como a gente conhece hoje. Isso é uma coisa muito nova. Tá? Tudo isso é muito novo. O que existiam eram, basicamente, grandes empresas, onde você entrava nessas empresas, ficava nessas empresas durante a sua vida praticamente toda. Né? Então, os nossos pais, eles... Se você imaginar o seguinte, você imagina que a sua mãe, que o seu pai foram educados pelos seus avós. Então, eles estão reproduzindo em você uma educação que eles receberam. Agora, pensa na educação que seus avós receberam. Entendeu? Pensa nos seus avós nesse contexto do mundo onde tem poucas carreiras, profissionalmente falando, onde o sucesso ele vem principalmente com aquelas pessoas que vão trabalhar em grandes empresas, que são as que dominam, as que empregam, as que pagam bem, onde as pessoas entram numa empresa para trabalhar e ficam a vida inteira trabalhando nessa empresa. E nessa empresa, enquanto elas trabalham a vida inteira, a renda, a quantidade de dinheiro que essas pessoas ganham depende muito de quanto estudo ela tem, o quanto ela conhece e quanto tempo de experiência ela tem nesta empresa. Quer dizer, tanto é que as pessoas, existe a remuneração, o triênio, o biênio, que são remunerações que você ganha à medida que você tem mais tempo trabalhando numa empresa. Então, esse modelo é o modelo que... Nem sabia que existia isso, triênio, biênio. Triênio. Você tem uma remuneração, por isso que você ganha mais, um valor adicional a mais, porque você tem... Tempo de casa. Tempo de casa, entendeu? Então, assim, esse modelo mental, esse modelo que a gente usa, enfim, esse modelo que as pessoas vinham usando, é o que acontece com muitas pessoas que hoje em dia vão empreender e elas ainda vão empreender com esse mesmo modelo na cabeça. O software que na cabeça que roda no cérebro delas é esse software. E a família coloca isso também, né? Né? Eu falo que é um conjunto de crenças, né, que eu chamo do sistema, né? É família, é escola, é a mídia, entendeu? É um conjunto de... Você é cercado por esse ambiente que vai trazendo para você esse tipo de cultura. E aí é natural. E se a pessoa também decide sair disso, aí já viu, né? Aí, não, empreender é perigoso. Né? A gente vem aquela chuvarada de opinião e de crença das outras pessoas dizendo pra gente tudo o que... Eu escutei isso, inclusive, assim... não segue por esse caminho que talvez não seja seguro, talvez seja melhor. Você tem um emprego tão bom em determinada empresa, tanta estabilidade, segurança, isso e aquilo. E aí você fala, pô, mas eu achava que a ideia era boa, que a ideia era legal. Olha que coisa interessante, né? Você sabe que isso é tão forte. Eu lembro que um tempo atrás eu fui dar eu estava dando muita entrevista, depois eu acabei parando porque eu estava meio de saco cheio dessas conversas. Mas uma das entrevistas que eu fui dar uma vez para uma emissora de televisão, não me lembro agora. E a repórter ela falava assim, eu fui para dar uma entrevista para falar sobre pessoas que estavam empreendendo com seus hobbies. A matéria era sobre isso, para falar sobre pessoas que estavam saindo dos seus empregos e estavam empreendendo, montando negócios a partir dos seus hobbies. Então, sei lá, o cara gostava de cozinhar, né? E ele ia montar um curso online, um blog, ou ia ser um youtuber falando de culinária. Era matéria para falar sobre isso. E eu cheguei lá para falar sobre esse assunto e tal. E a repórter, o apresentador que estava me entrevistando, a pergunta que eles faziam era assim, Sandro, eu queria que você falasse dos perigos que é para você largar sua carreira e empreender. Entendeu? Aí, sabe, aí outra hora ele perguntava assim, não, mas eu queria que você falasse que não é assim tão simples, não é verdade, Sandro? Que tem muito risco, que é muito... Então, assim, eu ficava ficando puto já, que eu falei, pô, cara, você não consegue falar. Porque o próprio jornalista quer direcionar você para uma conversa que não é a conversa que você quer ter, entendeu? Então, é isso que eu estou te dizendo. Existe um complô, existe um sistema que ele vai
ele tá impregnado no ambiente que está no seu redor e que ele vai fazer com que você pense que é realmente muito arriscado, que é realmente muito perigoso, que é realmente muito isso e aquilo. E não é que não seja arriscado, não estou querendo dizer que não existe risco nenhum em empreender, não estou falando sobre isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que existe uma supervalorização disso, quando, na verdade, o mais interessante seria o quê? Preparar você para administrar e para lidar com esse risco, né? E não fazer você evitar a qualquer custo o risco, não. É um fato, existe essa possibilidade, essa oportunidade existe. Agora, como é que eu posso fazer para eu poder aproveitar essa oportunidade e saber dimensionar, saber administrar os riscos, mas não necessariamente ter que fugir disso, ter que evitar isso, ter que me amedrontar, entendeu? E Mas, como enfim. administrar isso? Como administrar esses perigos, né, que as pessoas até colocam na cabeça da gente? Os meus pais, eles tinham muito receio quando eu fui empreender. Eles falavam assim, Amanda, eu amo a sua empresa, e nem conhecia a minha empresa. Só porque tinha vale-refeição, tinha Rio Card para pegar o ônibus, eu tinha tudo, né? Todos os benefícios de supermercado, nem lembro os nomes da época, mas eles falavam que a previdência privada, tudo isso, né? Eles falavam, não, peraí, tem certeza que você vai sair? Né? As pessoas ficam com muito medo por você. Como administrar isso? Olha só, a primeira coisa que quanto mais tempo você está nessa vida, tá, mais difícil é para você sair. A não ser quando você chega num nível onde você está tão insatisfeito, infeliz naquele trabalho, que você já não suporta mais e isso começa a afetar a sua saúde, inclusive. E aí, quando chega nesse estado, você acaba saindo, não porque você até quer empreender, porque você simplesmente não aguenta mais aquele trabalho que você tem lá, que é uma coisa que acontece muito. Foi meu caso, Entendeu? né? O seu caso? Meu caso foi esse. Eu não Ah, aguentava mais. Eu ia que nem um zumbi, Sandro. E eu pegava um ônibus, o ônibus do metrô, o metrô e depois outro ônibus. E ali eu ia ouvindo, sei lá, os plays dos mercados, né? Do mercado, para eu aprender. E aí eu tinha quase uma hora, né? Uma hora e pouquinho de trânsito. Eu fazia isso, só que eu não aguentava. Quando eu chegava lá, eu estava ouvindo coisas de empreendedorismo, né? Aqui, chegava lá, deparava com aquela realidade que me botava dentro de uma caixinha. E os meus pais não olha. viam isso, né? Eu passei muito Uhum. por isso. É super comum, é super comum. E você ainda é jovem, saiu num momento até bom, né? Mas quanto mais tempo a pessoa vai passando, mais difícil fica ela isso tudo, né? Então, assim, você falou de uma coisa que é muito importante, você perguntou aí como é que se sai disso tudo. Por exemplo, você começa. A principal forma de você poder sair, eu vejo que é você começar a emergir nesse mundo do empreendedorismo. Porque você precisa. Porque o ambiente, ele exerce uma pressão muito grande para você. Então, se você está num ambiente onde os seus amigos estão empregados, onde, sei lá, tua família valoriza isso, então tudo à sua volta te leva para isso. Uhum. É muito difícil você conseguir ter sucesso empreendendo se você fica nesse ambiente. Você precisa sair desse ambiente. Entendeu? Então, a primeira Sandro, coisa isso que que você eu precisa é fazer. fiz, agora que eu percebi o que você falou, para eu ganhar força e energia, porque as pessoas desacreditavam, me chamavam de blogueirinha, eu passava na empresa, as pessoas pegavam o celular e ia lá, vi você fazendo vídeo, sendo irônica, sabe assim, um humor ácido. Aham, E tem aham. gente que se abala com isso, né? Com certeza, Eu com usei como certeza. força. Eu falei, vai ver a blogueirinha pedindo demissão em X tempo. Aí eu coloquei o tempo, vai ver a blogueirinha fazendo isso. Então, assim, as pessoas são cruéis, né? Cara, porque as pessoas tendem a puxar você para o nível delas. Entende? Então, se elas não querem que você saia daquela bolha ali, porque isso é um perigo para o É. sistema. Entendeu? Isso é um Ah, perigo para elas. Imagina, né? Imagina, né? Se cada um faz o que quer a partir de agora, imagina, como é que é isso, né? Temos que todo mundo obedecer as regras. Entendeu? Como seria, então, se cada um resolve fazer o que quer, imagina como fica. Então elas não querem. Elas estão infelizes, elas acham que estão erradas, mas elas não querem te manter ali, aham. na infelicidade com elas. Entendeu? Vamos morrer Filhos da abraçado. mãe, para não falar outra coisa, entendi. Aí sabe o que eu fiz? Comecei a andar com muito empreendedor. Isso que me fez também, Sandro, eu acho que você vai falar sobre isso também, a mudar meu mindset, a mudar assim, opa, existe um mundo paralelo e dá certo. E eu comecei a ver case de sucesso, eu falei, se ele pode, eu também posso. Isso. Isso foi muito importante para mim. Isso é fundamental, porque à medida que você vai convivendo, vai mudando de ambiente, Uhum. certamente isso é a coisa mais poderosa que existe para poder gerar em você a confiança, a segurança e as evidências que você precisa, né, para que você supere o medo, né? Porque falava hoje
com um amigo hoje, ele estava falando, ele é um cara super bem sucedido no mundo offline, né? Ele é um coach muito bem sucedido, e agora, de repente, com essa pandemia, ele está se vendo ter que começar a criar produtos, a lançar coisas, né, no online. Ele é um cara bem sucedido no offline, um cara que atende celebridades e tal, essa coisa toda. E ele falava para mim assim, Sandro, eu me sinto dando um salto no escuro, né? Porque eu tô aqui, eu tô super ambientado aqui no offline, eu dou minhas palestras, dou meus treinamentos, eu viajo, vou para empresas, eu faço eventos, enfim, esse mundo eu já domino, já conheço. E eu estava tão confortável nesse mundo que eu nunca parei para criar um produto para mim, por exemplo. Eu nunca parei para criar um método para mim, por exemplo. A gente conversava sobre método, né? Ele falou assim, cara, eu nunca parei para criar um meu método. Eu estou o tempo inteiro trabalhando assim, né? Alguém me chama porque tem um problema. E eu sou bom em resolver problemas. Aí eu vou lá e resolvo o problema. Aí uma outra empresa me chama, eu vou lá e resolvo um outro problema. Só que agora eu não tenho como ir lá, né? E ninguém está me chamando. Como é que eu faço? Eu não tenho um produto. Eu não consegui embalar o meu conhecimento de uma tal maneira que eu possa vender ele, seja como um programa de coaching, seja como uma mentoria, seja como um infoproduto. Eu não tenho isso pronto. E eu estou tendo que fazer isso agora, justamente no momento onde isso não é uma opção mais para mim. Isso agora é uma necessidade. Entende? E aí, putz, só que assim, é um cara que tem um monte de resultado, que está passando por uma situação complicada agora, e ele fala, cara, para mim é um salto de fé, um escuro. Eu olho assim e eu vejo milhares de opções, milhares de coisas, sem saber qual delas funciona para mim, né? Ou qual deve ser o meu primeiro passo. Bom, diante disso, eu já fico pensando no seguinte, existem especialistas que não conseguem se tornar empreendedores, porque, enfim, por todos esses motivos que a gente falou aqui, e existem os que conseguem se tornar empreendedores, beleza, eu sou um especialista, consegui me tornar empreendedor, venci tudo aquilo, né, todo aquele campo de batalha, me tornei empreendedor. Só que aí a pessoa se perde no meio de tanta coisa, porque empreender, né, não é simplesmente exercer ali a tua função como especialista, né, vai muito além disso. Então, assim, toda essa organização, toda essa visão, né, de futuro, de negócio, o que é que você acha que um grande empreendedor aí, Sandro, precisa desenvolver ou já ter aí formatado na cabeça? Então, olha só, quando você... é uma coisa bem interessante, né? Porque eu acho que essa parada do especialista, ao mesmo tempo em que é uma atividade super antiga, ela tem alguns aspectos que a internet trouxe hoje em dia que tornam ela muito única, muito especial. Até mesmo dentro do contexto do que é empreendedorismo, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, existe sim aquele especialista que ele é um especialista excessivamente técnico. Ele domina um determinado assunto. Sei lá, a pessoa é um psicólogo, né? E ela é um excelente psicólogo. Ela tecnicamente ela é muito boa naquilo que ela faz, né? E aí tem essa pessoa. E existe e é o que acontece, inclusive, com muita gente quando começa a sair para virar um especialista. Ele quer ser muito bom tecnicamente, porque ele fica muito preso nessa questão da técnica. Agora, você dominar a técnica, por melhor que você seja, não garante para você que você vai ter sucesso, não garante que você vai ganhar dinheiro, né? E isso é muito louco, porque é muito louco das pessoas entenderem, de novo, porque as pessoas elas estão o tempo todo pensando que o conhecimento equivale a dinheiro, né? Que o quanto eu conheço tecnicamente de alguma coisa que fala dinheiro. Então você vê que as pessoas elas vão e acham que, nossa, né? Eu sou um excelente, sei lá, coaching, atendo clientes, eu gero puta resultado para os clientes. Então tem muita gente que está assim com a agenda lotada e com o bolso vazio, entende? A pessoa atende muito, ela tem muitos clientes, ela gera muito resultado, mas ela ganha pouco. Entende? Isso vem de dois aspectos. Primeiro, o lance de você entender a sua atividade especialista como um negócio, que é um viés da coisa toda. É você entender que você, enquanto especialista, você é um produto da sua empresa, né? Então, o especialista ele é um produto ou um dos produtos de uma organização. A organização está aqui e aqui você é um produto dessa organização. Eu acho que essa é uma grande sacada para o especialista. Esse é um primeiro olhar, tá? Que você entender que você é um produto de uma organização. E aí tem uma coisa que você tem que olhar. Primeiro o seguinte, você tem que ser bom
para essa organização ter sucesso, tá? Para essa organização ter sucesso, você tem que ser um bom comunicador. Não basta você ser um especialista. Não basta você saber tecnicamente aquilo. Você tem que ser muito bom em comunicar aquilo que você sabe. Você quer ver um exemplo fácil? Se você for pegar assim, você vai reparar que você vai lá nesses especialistas que são convidados para esse programa de televisão. Tipo Ana Maria Braga, Fátima Bernardes, o Sérgio Grosman. Então, os especialistas convidados para esses programas, você sempre vai reparar que são pessoas que eles são muito bons comunicadores. Né? Eles sabem se expressar, eles sabem comunicar, eles sabem falar coisas complexas de uma forma muito simples. Isso é E verdade. isso é muito poderoso. Sabe uma que eu acho incrível que faz isso? No programa do Serginho Groisman tem... Eu ia falar dela uma... agora. Ah, A sexóloga, né? Eu esqueci o nome Ela é dela. maravilhosa. eu não Adoro lembro aquela o nome mulher. dela também, gente. Mas E assim, todo ela mundo fala arrasa. dela. Deixa eu ver o nomezinho dela aqui. Vou botar no Google. Gente, toda vez eu esqueço o nome dela. Meu Deus. Deixa Não, comigo. porque Eu vou honrá-la. ela realmente é... Então, e É aí um grande... você vai ver o seguinte, que ela é autora de livros, ela faz palestras, ou seja, a carreira dela enquanto especialista... Laura Miller. Laura Miller, isso. Laura Ela é Miller. bem-humorada, ela é super bem-humorada. Entendeu? É assim, e a personalidade dela, né? foda. Tem a personalidade, ela tem um conhecimento técnico, ela tem um atributo de personalidade que está presente ali, né? Tem uma personagem que é só dela, que está ali presente. Aham. Mas, indo para além disso, tem um aspecto da comunicação que é uma comunicação muito fluida. Uma comunicação que todo mundo entende o que ela fala. Entende? Isso faz diferença para o sucesso de um especialista. Tá? Isso faz toda a diferença. Se você for um bom comunicador, se você for bom em traduzir conceitos complexos em coisas simples, eu costumo brincar que eu falo assim, olha, você pega a Ana Maria Braga, a Ana Maria Braga chama um cara lá e o cara vai contar como que ele montou um foguete para sair da Terra e ir para Marte. Aí ele vai explicar isso lá na Maria Braga. Ele senta de manhã, ela pega um café para ele lá, bota para ele e começa a perguntar para ele como é que o foguete faz, né? Como que se constrói um foguete que sai da Terra e vai para Marte, com um robozinho que vai catar granito. E o cara começa a explicar aquilo de uma tal forma que a dona de casa, que está em casa assistindo, passando roupa de manhã, de 70 anos de idade, seja capaz de entender. É isso que faz o especialista, entendeu? Essa capacidade dele falar de uma coisa que pode ser ultra complexa, mas ele falar de uma forma que qualquer pessoa pode entender aquilo. E aí, quanto mais pessoas são capazes de compreender, maior é o seu preço, maior é o seu valor. Entendeu? Então, assim, o teu valor está completamente relacionado com a sua capacidade de se comunicar. Muito mais do que com a Maneiro quantidade de isso aí. conhecimento que você tem. Entendeu? Uau. E como se comunicar melhor? Como se comunicar melhor? Amanda, a primeira coisa você precisa botar o pé no chão. O que é botar o pé no chão? É você ter clareza de para quem você está falando. Eu penso que esse é o principal ponto, porque a comunicação, de onde eu vejo, ela tem muito de empatia, entendeu? Tem muito de uma preocupação de você querer ser entendido e não de você achar que o outro tem a obrigação de te entender. Quando você fala uma coisa que você está falando de uma forma rebuscada, extremamente complexa, tá? Porque é um jeito que você entende, que seus pares entendem, você está dizendo assim, cara, foda-se você que não me entende. Claro. Entendeu? Agora, quando você começa a falar assim, cara, como é que eu posso traduzir isso? Como é que eu posso explicar isso de uma forma que, sei lá, né, a minha mãe possa entender, que está velhinha lá em casa, ou meu irmão que possa entender. Quando você começa a ter esse tipo de preocupação, por isso que eu falo que tem muito de empatia, você faz esse tipo de esforço para poder falar assim, cara, como eu posso traduzir? Como é que eu posso falar isso de uma forma, né, que outro entenda? Então, é isso, é você ter essa, intencionalmente, você querer ser essa pessoa que cria que se relaciona dessa maneira. Né? É uma preocupação, um cuidado. Entendi. E como saber que eu estou realmente tendo essa comunicação, né, com a pessoa que realmente eu quero falar? Como saber que estou fazendo isso de um jeito certo? O ponto é o seguinte, o ponto não é que a pessoa que você quer falar, você tem que ser entendido por todo mundo. Você tem que falar de uma forma que seja entendido por todo mundo. Chega para sua mãe e fala para ela e vê se ela entende o que você fala. Se a tua mãe não entender, cara, então você está errado. Não é que você está errado, mas você tem muito ponto para melhorar. Se você chega para sua mãe e não consegue explicar uma coisa para ela, você fala, cara, né, eu preciso melhorar minha comunicação. Outro dia ela perguntou se o link na bio no Android funcionava, que ela falou que não tinha link na bio no Android. Então, não estou sendo clara, né?
Entendeu? Ela falou assim, não tem link da bio, como é que eu crio lá no seu programa? Então tem que falar de um jeito que todo mundo entenda o que que é link na bio. Minha comunicação não tá clara. É isso aí. É sim? Quanto mais acessível tiver a sua comunicação, eu acho que a palavra-chave aí é ser acessível. Quanto Acessível. mais acessível é a sua comunicação. Cara, você consegue explicar aquilo que você faz, você consegue explicar o seu projeto, o seu trabalho de uma forma que você, enfim, que a sua mãe entenda, que, sei lá, seu filho de 10 anos de idade entenda. Você consegue chegar nesse nível de clareza, de simplicidade, entende? E aí você vai, Simplicidade. tá? Esse é o caminho, esse é o exercício que o especialista tem que fazer para ele poder criar uma boa comunicação. Muito bom, não tinha pensado em ser uma comunicação simples, né? Às vezes a gente coloca passos extras, né? Faz como se fosse um artigo PhD e coloca lá e, nossa, aí o especialista faz conteúdo para ele, né? Ele não tem essa Para cabeça de ele, empreendedor. ele faz para ele faz para os colegas dele, né? Para as pessoas que são especialistas. E sobre E assim, ó, negócio? Ó, tem uma não, pergunta. pode perguntar, pergunta. Tem uma outra, você falou assim, quando que eu sei, Sandro, que eu tenho um negócio? Porque o especialista, ele não se toca muito bem, porque ele começou ali, né? Tá atendendo ali um a um. Mas quando que ele percebe, ou quando que ele pode perceber que ele tem um negócio? Olha só, eu gosto muito da definição do Robert Kiyosaki, que ele faz aquele quadrante onde ele define o empregado, o autônomo, o empresário e o investidor, né? Uhum. Gosto muito desse tipo de definição. Em via de regra, o mais comum, quando a pessoa ela começa a se tornar um especialista, ou ela sai de um emprego, ou ela, sei lá, começa a entrar nessa área do serviço, é muito normal dele ser um autônomo. Um profissional que ele executa, ele vende a hora dele e ele entrega aquela hora dele. Sim. Tá? Então o negócio só funciona se ele está operando, se ele está entregando. Ele vende um serviço que ele mesmo entrega. Tá? Se você está vendendo um serviço que você mesmo entrega, você está nesse lugar do quadrante, esse lugar do autônomo. Entendeu? E aí, esse é um lugar que você até pode ganhar bem, tá? Você até pode ganhar bem. Existem muitos Uhum. autônomos que ganham bem. Não é uma questão de não ganhar, mas é um lugar arriscado de você ficar. Por que arriscado? Porque se você ficar doente, se você passar mal, se tiver coisa, você para de entrar dinheiro. Porque o dinheiro está dependendo de você efetivamente estar trabalhando, estar entregando. Então, é um lugar Existe muito. essa coisa, né? Essa mistura que entre É, a empresa e a pessoa vira uma única coisa, né? isso aí, entendeu? E aí a dica é você começar a planejar a saída desse lugar. Entendeu? A saída desse ponto do quadrante para você poder falar, cara, como é que eu saio de ser essa, essa pessoa autônoma, né? Que é uma pessoa que tem um negócio, tá? Não quer dizer que o autônomo ele não deixa de Ah, ser alguém que tá. tem um negócio. Tá? Ele tem um Acho que depende negócio. da minha hora, né? Depende da hora dele ainda. Ele vende o tempo dele, entendeu? Ele Depende. vende o tempo dele. Então, enquanto ele vende o tempo dele, enquanto o negócio dele só depende, não é, de novo, não é que exista nada de errado em vender o seu tempo. Depende do tempo e do preço que você vende. Né? Pô, eu não vendo a meia hora. Cara, R$ 10.000 a hora, você vai? Voa. Tá, pô. Então não é uma questão de não vender, é uma questão de quanto paga. Sim, sim. Entendeu? Mas o que a gente está falando aqui não é sobre isso. O que eu estou querendo dizer aqui é sobre essa pessoa que ela exclusivamente depende dessa venda do tempo dela. Se você só depende da venda do seu tempo para poder você ter renda, esse é um lugar perigoso você ficar. Porque se você não tiver. A quantidade de tempo que você tem é finita, Uhum. né? E se você ficar doente, precisar se ausentar, tirar férias, você não ganha. Sim. Entendeu? Então esse é um lugar muito perigoso. O caminho é o seguinte: você chegou nesse lugar aí, e é um lugar que a maioria das pessoas começa, né? A maioria dos especialistas começam fazendo isso, né? Começam ali vendendo o seu tempo. A dica, cara, é tu sair logo daí. É você sair logo daí. É você se organizar, se estruturar para você poder sair o mais rápido possível desse contexto. E aí tem várias formas de você sair daí, você para aquele outro quadrante lá, que é o quadrante de ser empresário. Entendeu? Uma das formas de você fazer isso é você, por exemplo, criando um infoproduto, é você criando um programa em grupo que é escalável, não depende tão somente de você, é criando um método. Você pega, por exemplo, o T. Harv, que criou lá o Segredo de Mente Milionária. O T. Harv escreveu um livro, colocou um método dele naquele livro.
Daquele livro, ele criou um evento, ele criou um programa de coaching, ele criou um programa de mentoria, ele criou um treinamento, ele criou imersões, ele criou software, ele criou programas online, tudo daquele livro. De um único conteúdo, ele derivou outros conteúdos. Então, quando você vai pensar, o que ele fez na verdade? Ele pegou o mesmo conteúdo que ele criou e embalou de outras formas, transformando esse conteúdo no que a gente chama de propriedade intelectual. Então, você cria uma propriedade intelectual. Uma das formas de você gerar renda, e aí é uma coisa que eu quero falar que é interessante. Porque você que está criando renda. Você criou uma propriedade intelectual, você tem a possibilidade de você criar fontes diversas de renda. E quando você cria fontes de renda, diversas de rendas, você, de uma certa forma, já está pulando lá do autônomo para o investidor. Tu nem passou pelo empresário. Entendeu? Porque você começou a ter uma outra postura, um outro olhar. Tá sacando? Existe empreendedor e investidor, é isso? Eu gosto muito dessa visão, né? Eu sempre me vi assim como um investidor. Eu sempre me vi como investidor. E quando eu não tinha dinheiro, eu tinha tempo. Então eu investia o meu tempo. Mas E o que é empreendedor e investidor? Desculpa. Amanda, o investidor é essa pessoa que ele começa a buscar formas, cria fontes de renda, cria alternativas de renda, alternativas de remuneração que não estão necessariamente presas a ele. Ele é capaz de criar ativos que geram lucro. Por exemplo, eu posso, como especialista, eu posso criar um método, tá? E licenciar esse método para o empresário explorar. Entendeu? É boa. Eu não estou ali... Porque quem é o empresário? O empresário é aquele que empreende, né? Aquele que vai montar toda a organização. Ele vai contratar pessoas, ele vai cuidar do marketing, ele vai cuidar de, enfim, tudo aquilo que a empresa precisa para poder existir. E se eu não quero lidar com isso, ou se eu não tenho competência para lidar com isso, eu preciso aprender a fazer de uma outra maneira. E a maneira é eu aprender a me tornar um investidor. Eu aprender a gerar valor, vamos falar assim, tá? Criar valor. Olha que interessante. Eu, quando eu era criança, meus pais adoravam o Roberto Carlos, né? Aliás, onde eu morava, parecia que todo mundo tinha uns 3 vizinhos que só ouviam Roberto Carlos. E eu ficava pensando assim, cara... tanto que eu gosto de Roberto Carlos por causa disso. E eu ficava pensando assim, falei assim, cara, Roberto Carlos é foda, né? Porque o cara sentou, escreve uma música. Não, se ele quiser comprar um carro, ele escreve uma música. Vou escrever uma música aqui. Aí ele vende aquela música e compra um carro. Já imaginou que maneiro isso? Você fala assim, verdade. tô querendo trocar de carro. Acho que vou escrever uma música e eu troco de carro. Escrever uma música. Tá? Aí eu sento aqui. É igual você fabricar dinheiro. Vou fabricar dinheiro. Cara, tô querendo fazer uma viagem. Pois é, rapaz, acho que eu vou escrever uma música ali pra pagar essa viagem. Aí eu vou lá e escrevo a música. Isso é muito foda. Entendeu? E agora? E aí eu achava mal barato isso. Só que eu ficava frustrado, porque eu não sabia cantar, né? Eu falei, eu não consigo... Minha voz... Não é esse caminho. Se eu depender de cantar, eu tô ferrado pra conseguir fazer isso, né? Pra conseguir fazer isso. E aí, em 2007, eu tava quebrado, recomeçando a minha vida. E eu sentei na internet e eu comecei a botar assim, né? Como ganhar dinheiro em casa. Peguei meu computador e disse assim, como ganhar dinheiro em casa. Google. Botei no Google mesmo, como ganhar dinheiro em casa. Botei no Google. Porque eu falei assim, cara, uma das coisas que... Enfim. E eu falei assim, como ganhar dinheiro em casa. E aí eu caí num site de um cara do Mercado Livre. E eu vi um cara vendendo uma apostila no Mercado Livre, um PDF, assim, como limpar o seu nome do Serasa. E o cara vendia por R$5 e ele tinha mais de 10 mil vendas. Eu falei assim, cara, esse maluco escreveu um PDF sobre como limpar o seu nome do Serasa. O cara já vendeu para mais de 10 mil pessoas. Aí eu falei assim, pô, ele descobriu o que o Roberto Carlos faz, né? Ele descobriu o que o Roberto Carlos faz. E aí eu sentei lá, eu escrevi meu primeiro produto digital, que eu vendi até hoje, que era eu comecei a pensar, falei, bom, eu tenho que achar uma coisa para me vender, né? E eu comecei a falar, o que eu sei que pode valer dinheiro? O que eu sei que alguém pode querer pagar por isso? Aí eu comecei a lembrar, falei, pô, né? Primeiro tinha aquele desafio que é muito comum, que todo mundo que vai virar especialista tem, que é aquela coisa assim, né?
ou eu sei muita coisa e não consigo escolher nenhuma, ou eu acho que o nada que eu sei vale alguma coisa. Porque assim, por exemplo, esse cara que vende isso daí, como limpar seu nome no Serasa? Pô, vamos começar assim, você paga a tua conta, né? Mas assim, Não. fora esse caminho, o cara tinha alguma sacada ali que ele estava vendendo ali, né? Então, assim, ele tinha um caminho das pedras, ele tinha uma série de coisas que ele sabia ali, sem ensinava. dúvida. Aí eu peguei e falei assim, cara, uma coisa que eu fazia muito, porque eu tinha passado muito tempo comprando e vendendo empresa, e eu fazia muito projeto de investimento, eu falei, pô, vou escrever um livro sobre como captar recurso em banco. Aí eu peguei lá, comecei a escrever um Word, e escrevi um livro que tinha, se não me engano, 68 páginas, né? Não, acho que eram 37 páginas, se não me engano, 68 era 8. Era o outro. Mas, enfim, escrevi lá, passei acho que uns 20 dias escrevendo aquilo, tudo que eu sabia sobre aquele assunto, né? Dividi em tópicos, comecei a escrever, e botei no Mercado Livre por R$10 para vender. E vendeu? Vendeu, e assim, a primeira venda que eu fiz, cara, acho que foi a venda mais feliz da minha vida. R$10? Porque o cara me deu, ó, olha que loucura, o cara me deu R$10, e sabe que o meu trabalho? Mandar um e-mail para ele, enviando PDF. Cara, era muito foda aquilo. Eu falei, cara, eu sou igual o Roberto Carlos agora. Muito bom, muito bom. O que eu acho incrível dessa sacada, às vezes é assim, o empreendedor, então ele precisa, claro, além de tudo que a gente falou aqui, ter essa visão criativa, né? Porque às vezes é pegar algo que parece óbvio para você, ou óbvio até para as outras pessoas, né? E como é que eu transformo isso em algo criativo para eu ganhar dinheiro com isso? Porque assim, quando você falou desse cara, de tipo, o cara, como limpar seu nome no Serasa? O que é o óbvio? Que era o que eu pensei. Pô, paga a tua conta. Mas não, ele usou da criatividade dele para desenvolver alguma coisa para fazer a pessoa querer comprar. Ou então, no teu caso, como é que faz isso? Existe um caminho já meio que óbvio, claro, né, na cabeça de todo mundo, de fazer determinadas coisas, mas acho que a criatividade do empreendedor, então, né? Porque para transformar aquele conhecimento em uma embalagem, um produto, olha só, seja lá o que é. Então, tem algumas coisas que você falou aí que são muito perigosas. Por exemplo, quando você fala assim, existe um caminho que é óbvio, que é claro. Cara, nem sempre. Porque na maioria das vezes, para o especialista, o que é óbvio para você não é óbvio para o outro. É isso que eu tô querendo dizer. Para o especialista, às vezes, assim, o especialista achar que aquilo é óbvio, então, e fala assim, não, isso aqui eu não vou fazer, porque isso aqui todo mundo já sabe. Mas olha só, não é uma questão de criatividade. É uma questão de confiança. É isso que eu tô querendo pontuar. Às vezes, não é que você tem que ser criativo. Você já tem uma solução. Você só não tá usando ela, porque você não acredita. Você não tá vendo como produto, né? Como serviço. Você não transformou isso como produto no serviço porque você não acredita, porque você acha que todo mundo já sabe, você acha que ninguém paga, você acha que não vale tanto. E o que acontece com o especialista? Quando você sabe uma coisa muito bem, você domina uma atividade, você faz ela muito bem, ou você tem uma habilidade que você domina muito bem, a tendência é você achar que todo mundo sabe o que você sabe. Que o que você faz não vale tanta coisa. Entendeu? Que isso aqui todo mundo sabe. Por quê? Porque você vive num mundo onde todo mundo sabe. Você vive com outros especialistas que também sabem. Tá sacando? Agora, não é esse o problema. A questão é que tem milhões de pessoas no mundo, no Brasil, no mundo, né? Bilhões no mundo, mais trilhões no mundo, mas enfim. Tem muita gente que, cara, pode comprar porque não sabe o que você sabe ainda. E tá disposto a pagar, dependendo do preço que você cobra, enfim, e do que você está fazendo, está disposto a pagar para poder cortar caminho. Porque você imagina, por exemplo, qualquer um pode descobrir como conseguir, no meu caso, né? Poderia descobrir como captar recurso em banco. Só que eu passei 6 anos fazendo isso, era a minha rotina. Negociando com gente, né? Com BNDES, com Caixa, com Banco do Brasil, etc. Com um monte de coisa. Eu passei anos fazendo aquilo. É óbvio que eu tinha um caminho das pedras, é óbvio que eu tinha meio que um atalho, que outra pessoa podia aprender? Podia. A pessoa podia ir, podia pesquisar, podia passar um tempo, gastar uma energia fazendo aquilo. Mas, cara, não é melhor pagar R$10 e aprender aquilo comigo? Entendeu? Não valia mais o tempo dela? Cortar caminho, entendeu? É um hack. Não deixa de ser um hack. Amanda diz que não gosta muito da palavra hack, mas é um hack, Amanda, entendeu? É um hack. Explica pra galera o que é hack. Tem, comunicação. Nem todo mundo entende o que é hack. Então, é um atalho. É um atalho. É um atalho, mas é um atalho. Sim, e, cara, sim. tem nada de errado com você pegar atalho, não. Entendeu? O melhor, tem gente que fala que tem problema, hein? Por que a galera fala que tem problema? Ih, não pega atalho, não. Não pega. Não tem, né? São coisas diferentes, né? Assim, o maior atalho que existe no mundo é você aprender com quem já errou. Isso é o maior atalho que existe. É você ir atrás de quem já fez e já passou por aquilo.
para que você vai descobrir uma coisa por você mesmo, levando, sabe, um tempão para aprender, se você pode ir falar com alguém que já passou por aquilo que você fez, você fala assim, eu quero criar um carro, eu quero construir um carro. Pô, tu vai pegar aí, vai tentar ir no Google, pesquisar quais são as peças, como que monta, se tem uma pessoa que te dá a planta daquele carro, que te dá a lista de fornecedores, para que tu vai fazer isso sozinho? É uma idiotice. Entendeu? Não é o melhor. Então, é um hack. Você ir atrás de quem já sabe uma coisa. E assim, ó, tem sempre alguém que sabe aquilo que você precisa. Tem sempre alguém que sabe o que você precisa. Ponto. Verdade, verdade. Tudo que você precisa saber é descobrir essa pessoa. Quem é que tem aquilo que eu quero? Entendeu? E a gente termina assim. A gente termina com isso. Termina com isso. Tá bom. Muito bom. Sempre tem alguém que sabe algo que você precisa e as pessoas ficam ainda esperando, né, para aprender sozinha, não encurtar caminho, não pegar o atalho com quem sabe de verdade. Muito bom. É muito bom pegar o atalho com você, Sandro, que eu aprendo muito rápido, de uma forma simples. Queria te falar isso. Show de bola, show de bola. Show de bola. Natália, mais alguma coisa? Show. Então tá bom, ficamos por aqui. Esse foi mais um podcast de 0 a 100. Eu sou a Amanda Bífaro. Natália Merejoli. E eu sou Sandro San. Até mais. Até o próximo. Até mais. Pois é, porque assim, fica assim, cara, me interrompe, porque senão fica um negócio fica tenso. Será que eu posso falar? Será que eu não posso falar? Não, aí ficou assim, cara, eu tenho que pensar uma coisa pra falar, pra responder rapidinho, porque, né, pra respondendo. E eu fico assim, será que ela já sabe o que elas vão perguntar? Será que ela já tem a próxima pergunta? Será que ela não tem? Mas lembra, tipo mentoria, assim, fez sentido? Você entendeu? Entendeu, Natália Amanda? Troca, porque você faz isso numa conversa. Eu faço, mas às vezes eu tô combinando agora, porque às vezes eu fico com medo de fazer, você fala, entendi. Aí acabou a conversa. Aí eu fico parado. Então tá bom. Então você nunca entendeu. Mesmo entendendo, você faz de boba. Essa é a parada. Assim, não, você fala assim, entendeu? Você entendi. Bom, então tá bom, acabou o podcast. Né? Entendeu? Entendi. Ótimo, obrigada. Muito obrigado. Que bom que deu certo esse podcast. Né? Ótimo. Até semana que vem. Atingimos o objetivo. Porra. Semana que vem a gente volta aqui.